pessoal, estamos aqui inaugurando o primeiro Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, o CONAED. Eu sou o Alan Pax, empreendedor de marketing digital, e simplesmente não poderíamos começar melhor. Nosso primeiro palestrante é um gênio, é o verdadeiro mago do marketing digital brasileiro. É o rapaz que está rompendo todas as barreiras e elevando completamente o patamar da sociedade brasileira. Sim, não só do marketing digital, dos negócios online, mas também de toda a sociedade brasileira. E ele faz isso sem participar de protestos, sem entrar na política, sem aplicar nenhum truque ilegal ou imoral. Ele faz isso ensinando as pessoas como ganhar dinheiro fazendo bem para as pessoas. Esse rapaz é o que provou para todo mundo que é possível faturar R$1 milhão em menos de 24 horas, lançando um produto. Então, com vocês, o grande especialista em lançamento de produtos, Érico Rocha. Érico, você é o cara. Seja bem-vindo à CONAED. Ô Alan, que eu escutando a sua introdução, eu ficava cada vez mais feliz. Muito obrigado pelas palavras que você enfim, dedicou, né? Eu fico muito satisfeito de participar desse projeto. Eu queria reconhecer você por estar organizando isso. Até onde eu sei, é o primeiro projeto desse tipo que eu particularmente vejo. E ser primeiro não é fácil, né? Esse tipo de pioneirismo não é fácil, então são poucas pessoas que conseguem ter essa coragem, essa garra, esse sangue no olho de empreendedor para fazer isso, e com o maior prazer que eu tô aqui para responder qualquer tipo de pergunta que você tenha para mim e para sua audiência. Muito, muito, muito obrigado por me convidar. Imagina, Érico, eu que agradeço o seu tempo e sua participação. E as palavras foram de coração e por isso que elas realmente são tocantes, ao menos para mim. Tá? Bom, pessoal, o Érico está falando diretamente de Barcelona. Assim como ele, ao longo do CONAED teremos outros grandes brasileiros espalhados pelo mundo, compartilhando o que eles têm de melhor. Vamos lá, Érico. Érico, por favor, conta um pouquinho do que você faz, das pessoas que você impacta, do impacto que é causado a essas pessoas através do seu trabalho. Legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história e o lugar que eu tô agora, não sei se você pode estar vendo ou não, mas eu tô atrás, tem um monte de máquina de café atrás. Eu escolhi, quando você me convidou para fazer essa entrevista, eu escolhi vir aqui para esse exato lugar, porque eu queria pisar aqui quase que 2 ou 3 anos depois. Faz 2 ou 3 anos que eu não piso aqui, nesse exato lugar, nessa mesa preta, com essas máquinas de café, enfim. E o fato é que é o seguinte: eu comecei minha vida trabalhando em banco de investimento, trabalhei para vários bancos de investimento, dentre eles o último que eu trabalhei foi um banco chamado JP Morgan. E cara, eu tinha um salário bom, ganhava aí meus 45 pau por mês, já fazia isso desde antes dos 30, então imagina, uma pessoa antes dos 30 anos ganhando bem desse jeito, que pra mim era bem, pra muita gente isso não é bom, pra outras pessoas isso é demais, pra mim era além dos meus sonhos, naquela idade estar ganhando aquilo. Tinha uma carreira de sucesso, só que, como eu falo nos meus vídeos, eu era extremamente infeliz. E não porque fazer carreira é ruim ou é bom, mas eu simplesmente não... Eu queria empreender, e eu não sei onde eu decidi isso, não sei onde... Posso até ir um dia num psicanalista para descobrir como é que é, em que hora que eu decidi isso, fazer uma hipnose, uma regressão, mas o fato é que eu decidi. E enquanto aquilo não fizesse parte da minha vida, talvez eu não estaria feliz. E foi num momento desse de desespero, junto na época que eu fiz um curso de autoajuda, e foi nessa época que eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Foi onde culminou no meu pedido de demissão, tá? Eu acabei pedindo demissão. Minha mãe ficou maluca, eu sei que quem tem mãe sabe o que é isso. Ficou maluca. Como eu vou pedir demissão numa carreira de 10 anos? Eu pedi porque, enfim... Pior que eu pedi demissão sem saber o que eu ia fazer, mais ou menos, né? Na verdade, eu tinha uma ideia de fazer um cursinho de preparação de pré-vestibular online. Não sei se eu nunca contei essa história, tá? Mas essa era a minha ideia intrínseca ali, tatuada. E aí, cara... Quando eu acho que faltava uma semana antes de eu acabar meu período de, como chama aqui, notice, que aí no Brasil chama aviso prévio, se não me engano, eu procurando ali no Google, descobri que tinha um cara que tinha acabado de fazer esse cursinho online de pré-vestibular e tinha filmado todas as aulas e me deu aquele desespero. Eu fui pro meu chefe, cara, eu juro por Deus, o chefe era francês, sotaque bem pesado, sei lá o que. Eu cheguei pra ele, pelo amor de Deus, eu queria o que em inglês chama de unquit, que é despedir demissão, cancelar o meu pedido de demissão. E ele não cancelou, falou assim, tá maluco, você acabou de pedir demissão, agora vai, né, cara? E eu fiquei maluco, tive uma diarreia fenomenal nesse dia, me achei que era o principal idiota do mundo,
pensei na minha família, na carreira que eu tinha deixado, do jeito que eu tinha deixado, o jeito que eu pedi demissão foi meio que espécie de... A gente tem que imaginar que isso era 2009, no meio da crise bancária, pelo menos aqui na Europa. O Brasil não sentiu tanto aqui, mas aqui a coisa era feia. E você pedir demissão no meio de uma crise é complicado. Mas eu pedi e aí a minha mulher falou assim, eu desesperado, falei assim, não, agora eu vou procurar para encontrar outro emprego, pelo amor de Deus, reparar, vamos dizer assim, desculpa meu francês, a cagada que eu achava que eu tinha feito, tá? E eu fui, antes de eu começar a procurar emprego, minha mulher falou assim, Eric, por que a gente não faz uma viagem? A gente tem alguns amigos espalhados aí pra Europa, faz X anos que você não tira férias direito, cara, vamos tirar, vamos passar um tempo. E nessas férias eu fui visitar eles. Primeiro eu visitei um grande amigo meu, a gente chama ele de carinhosamente Cabeção, é um amigo de faculdade, o apelido dele, na faculdade todo mundo tem apelido, ele era o Cabeção, né? Eu visitei ele na Suíça, foi muito bom, Lausanne. E quando eu pisei exatamente em Barcelona, vim visitar um outro amigo meu, que é o Kim, que é um especialista em café, por isso essas máquinas aí atrás. E foi aqui, nessa sala, que eu tive a ideia de fazer minha primeira empresa, que foi o Pro Leilões. Exatamente aqui. Dá até um arrepio de sentar aqui de novo, porque a sala parece a mesma coisa, né? É incrível. E só que eu fiz o Pro Leilões e pensei que meus problemas estavam feitos, né? E não cabe aqui explicar o que é o Pro Leilões, o que é ou deixa de ser, mas o fato é que por 6 meses eu botei, era um website, né, que ensinava as pessoas a comprar, enfim, imóvel abaixo do valor de mercado, botei no ar e não vendia nada, cara, não vendia nada, absolutamente nada, eu tava desesperado, já era 1 ano, minhas reservas líquidas, né, estavam indo pro saco, e eu tava a prestes de voltar pro banco, quando eu decidi que, cara, ou eu vou, ou vai o racha. E aí eu acabei comprando um curso de, na época, $5.000. Aí fui para os Estados Unidos, minha mulher quase pirou. Pensou que era aí que eu estava desesperado, aí que eu devia estar desesperado mesmo para comprar um curso de $5.000 depois de ver 3 vídeos na internet. Fui, comprei. Cara, quando eu pisei, e eu fiz a parte digital, tá? Então, assim, é importante, uma coisa que era legal, eu fiz a parte digital, foi muito bom, mas quando eu pisei, uma parte dele tinha um bônus de um evento ao vivo, e eu fui lá, quando eu pisei naquele evento ao vivo, e quando eu vi em carne e osso que várias pessoas estavam tendo sucesso usando aquela exata fórmula, que foi a fórmula que eu acabei introduzindo no Brasil, essa fórmula que você mencionou um pouco antes, né, que, enfim, que me deu o resultado que eu tive, que foi 1 milhão em 24 horas, e foi naquela hora que aquela hora eu diria que o mar abriu, né, é uma expressão que deve ser o mesmo espanto que Moisés deve ter tido, quando bateu o cajado e o mar abriu na frente dele, ele falou, nossa, cara, funcionou, foi a minha, e aí, cara, dali pra frente minha vida mudou, transformou, era diferente. Dia 23 de março de 2010, né, o curso eu fiz em novembro, o evento ao vivo foi em fevereiro, em março, se não me engano, março de 2010, eu fiz meu primeiro lançamento, aí sim eu aprendi a fazer um lançamento. E o website naquele lançamento, fez o primeiro 6 em 7, que são 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E aí veio uma porção de problema que vem quando você atinge esse tipo de resultado. Meu gateway de pagamento acabou me investigando, achando que eu estava fazendo alguma coisa de errado, nunca tinha faturado nada, ou tanto, e comecei a faturar. Mas enfim, foi muito bom. E ele acabou cancelando, sei lá, uns $50 mil das vendas, né? Mas eu ainda assim tinha faturado 6 e 7, né? Mesmo tirando 50 mil, eu tinha faturado por volta de 160 mil, acabou faturando por volta de 100. E cara, eu não tava nem aí, eu tinha visto o mar abrir e eu sabia que eu podia abrir o mar de novo, porque eu tinha aprendido o jeito de fazer. Dali pra frente eu passei tempo construindo minhas empresas e por muito tempo a gente só trabalhou e aplicando isso nas nossas empresas, né? Empresas da minha família. Hoje eu tenho 4 empresas, tá? Eu tinha 5, vendi uma, tenho 4 agora. E o fato é que faz de um tempo pra cá, 1 ano pra cá, eu decidi realmente ensinar isso. E a gente pode até entrar mais a fundo por que eu decidi ensinar isso, por que eu decidi passar para frente, né? Além da recompensação financeira que isso traz de qualquer jeito, mas o porquê, por que está por trás disso, eu posso até falar um pouco mais para frente. Mas o fato é que agora a gente está aqui, eu olho o mercado hoje, tem várias pessoas usando esse tipo de taxa, tem várias pessoas fazendo isso. Eu conheço pelo menos outras 4 pessoas que já fizeram seu próprio 6 em 7 com seus negócios na área de, sei lá,
prosperidade, produtos físicos, fitoenergia, acupuntura sem agulha, ou o que quer que seja. Então, legal que esse tipo de fórmula, de metodologia funciona para qualquer tipo de negócio, é incrível. E essas pessoas que você comentou do 6 em 7, foi através do seu ensinamento ou elas conseguiram por conta própria? Essas pessoas em particular que eu estou mencionando foi através do meu ensinamento. Pessoas que fizeram curso e faz algumas 2 semanas que elas escreveram um grande testemunho na área de fórum, na área de membros do curso, né, relatando os resultados que elas tiveram. Érico, eu diria... Assim, pois não. E tem várias outras pessoas que fazem, que me mandam, que não chegaram a 6 em 7, chegaram a 5 em 7, enfim... se você for... Cara, sabe o que é o mais legal, Alan? Eu vou te contar uma coisa. Sabe o que é o mais legal? Pois não, Érico. Tá aí, cara? Tô aqui não, sim, cara. Não, às vezes quando eu só checo pra ver se você tá aqui, porque, enfim, tem essa conexão. O mais legal é o seguinte, quando você pega um cara que manja muito de marketing, vamos supor que tem um cara que é especialista de marketing, certo? E ele vende de um jeito, certo? Vende de um jeito. E o cara é bom de marketing. E aí ele pega e conhece a forma. E aí ele muda o jeito e passa a vender do jeito da forma. O que isso indica? Indica que os caras que manjam... É que nem se perguntar pro seu dentista qual escova de dente que ele usa. O cara sabe tanto daquele negócio. Então, quando você vê os caras de marketing usando isso para vender as coisas deles, quer dizer que funciona. E agora no Brasil está acontecendo esse efeito, quando eu vejo pessoas assim do maior escalão, do top do Brasil, usando a fórmula de lançamento para vender as coisas dela. É aí que faz com que é uma das provas maiores que isso funciona. Érico, E vai ser muito mais, né? É incrível, agora as pessoas vão começar, vai virar corriqueiro, na verdade. Eu acredito, viu, Érico? E mais, eu acho que você tem superpoderes, viu? Mas eu queria saber uma coisa, foi fácil, cara, chegar onde você está hoje e construir tudo que você está construindo? Olha, primeiro eu não tenho superpoderes não que eu saiba, tá? De jeito nenhum. Cara, não foi. Eu acho que foi simples, eu costumo dizer isso, mas eu costumo dizer que foi simples, mas não foi fácil, de jeito nenhum. É como se fosse correr uma maratona, tá? Correr uma maratona é relativamente simples, se você quiser treinar para uma, se você pega um livro e vai lá e sei lá, corre tantas vezes por dia, faz aquele tipo de exercício, você vai acabar correndo a maratona, não tem erro, tá? Mas não é fácil. E eu acho que o mesmo de que construir um negócio é simples, mas não é fácil. Eu acho que o negócio foi um dos meus projetos mais intensos e mais que eu tive mais retribuição. Foi que nem, eu acho que quem é pai sabe isso, é que nem o nascimento de um filho, não é fácil. Para quem disser que é fácil, eu acho que tá vivendo num outro mundo. A falta de sono que você tem no começo, o processo de gravidez, o próprio parto em si não é uma coisa muito fácil, não. Eu que presenciei o próprio parto do meu filho, foi um parto natural, né? Não é fácil, mas é uma das coisas melhores. Então, melhores, mas que eu tenho mais orgulho e prazer de ter vivido, né? Esse tipo de coisa. Mas definitivamente quem viver e falar que criar um negócio na internet é fácil, eu não sei em que mundo ele tá, não. Eu ficaria muito reticente de continuar seguindo essa pessoa. Entendi. Mas é recompensador, pelo menos. Agora, é muito recompensador, porque hoje, cara, olha só, hoje eu estou em Barcelona. Eu estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida. Hoje, eu moro no Brasil, em Balneário Camboriú, mas eu estou viajando o mundo com meu filho e com minha esposa. 2 meses atrás eu estava em Berlim, um pouco tempo antes eu estava na Dinamarca, depois daqui a gente vai, enfim, para a Austrália, Estados Unidos, Canadá. E o fato é que eu posso fazer isso operando e trabalhando do meu laptop. Isso era um sonho, porque na época que eu estava no banco eu tinha dinheiro. Eu tinha relativamente dinheiro suficiente para mim, mas eu não tinha liberdade, cara. E hoje em dia eu tenho as duas coisas, e ter as duas coisas é surreal. Então, cara, vale a pena. Para mim valeu toda a pena estar fazendo o que eu faço. Sem falar que estou fazendo o que eu amo e mais amo. Segunda-feira é o melhor dia da semana para mim, pra você ter uma ideia. Quando é feriado, hoje aqui é feriado em Barcelona. Em Barcelona é o Dia Internacional da Independência da Catalunha, que nem independente enfim. Mas é estranho isso. Mas eu tô aqui e feriado pra mim não necessariamente é um dia bom, porque eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, tenho profundo tesão. E isso eu acho que daqui a 10, 20 anos não tem preço, de você estar podendo fazer o que você mais, que faz seu coração cantar. Pois bem, Érico, você sabe que o Maurício Sampaio, que vai ser palestrante aqui no CONAED, eu conversando com ele, ele falou assim que
Quando a pessoa ela não sente que está trabalhando e às vezes até sente até vergonha de ganhar dinheiro por aquilo, é que ela está no caminho certo. E o dado assustador que ele deu é que 85% dos brasileiros não estão trabalhando onde gostariam de trabalhar. Ou não estão satisfeitos com o trabalho que eles têm no momento. Acredita? Com certeza, com certeza. Eu imagino. Eu era um desses 80. Imagino. Legal, Érico, mas pelos resultados que você obtém, certamente há muita gente que desconfia do seu trabalho. Como é que você convive com isso? Como é que você contorna isso? É o seguinte, cara, se viesse alguém há 2, 3 anos atrás e viesse para mim e falasse, cara, você tem a possibilidade de usar uma técnica de marketing digital, de alavancar o faturamento do seu negócio em 5, 10 vezes. Ou se viesse alguém e chegasse para mim e falasse, Érico, esse cara fez R$1 milhão em vendas, receita faturada em 24 horas, eu falaria que esse cara era um balela, né? Você está falando balela, é claro. Então quem está desconfiado tem toda a razão de estar desconfiado. Se eu estivesse no lugar deles, eu estaria desconfiado também. Afinal, todo o processo transformativo, vamos dizer assim, o Alan, tudo é impossível até que seja feito, como diria Mandela, né? Então, assim, as pessoas que estão assim, é um espaço super ok das pessoas estar. Então, como é que eu lido com isso? É mostrando para elas, com provas irrefutáveis, estudos de caso, tudo que é possível, tá? E a grande sacada é mostrar para elas, ou ativar dentro da cabeça delas, e o que eu chamo de gatilhos mentais para mostrar que aquilo é possível. Então, assim, nada melhor do que se uma pessoa duvida de alguma coisa, nada melhor que você mostrar com razões lógicas, mas também com provas de carne e osso ali na frente. E aí, no final do processo, ela pode ver e fazer o seu próprio, sua própria pesquisa para entender que aquilo é possível, tá? Eu imagino que a primeira vez que, se há 20 anos eu te falasse sobre fotografia digital, que você nunca mais ia ter que, ter um filme na sua máquina, que você ia poder filmar sem ter que mandar para revelar, você ia falar, nossa, isso é incrível, não acredito que isso vai acontecer. Se eu pudesse falar que hoje a gente estaria falando de graça, né? Usando simplesmente a internet para falar de graça, até por vídeo, fazendo esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, talvez 10 anos atrás, você falaria que seria impossível, né? Então, mas todo tipo de mudança, as pessoas começam sempre falando que é impossível, depois elas começam a falar que é possível, mas não funciona para elas, depois chega uma hora que fica corriqueiro, né? Então, eu acho que o Fórmula, ele começou em abril, poucas pessoas, uns 5% das pessoas começavam a acreditar e aplicar. Hoje em dia está pipocando tanto estudo de caso que fica difícil da pessoa falar para si próprio que não funciona. Legal. Isso é um processo, é um espaço completamente normal, de qualquer introdução de qualquer produto, né? Revolucionário. Maravilha, Érico. Agora eu queria te fazer uma pergunta fácil. Fácil Certo. entre aspas, para você. Como é que se lança um produto ou um negócio? A grande sacada, tá? É que a maioria das pessoas tentam fazer, e eu vou falar como não se lança, tá? Só para colocar um contexto e te mostrar, e para ajudar você a distinguir, ou a sua audiência distinguir como se lança. A maioria das pessoas lançam com um famoso, que eu costumo chamar de marketing de esperança. Como é que é? Passo 1, ela produz um produto que ela acha que vai vender. Passo 2, ela libera o produto no mercado. Passo 3, ela pega o terço dela, ou enfim, ajoelha e reza para aquele produto que faz o quê? Pegar, né? As pessoas chamam de pegar. Ela reza para as pessoas simplesmente consumir aquele produto e passar para frente, e se espalhar, tá? E aquilo, ela fica dependendo daquela esperança, e às vezes funciona, às vezes não. Eu costumo dizer que esperança é uma palavra muito bonita, né? As pessoas têm esperança de, que o mundo vai ficar melhor, ou que você vai ganhar na cena, mas quando você está falando de negócio, esperança não é uma palavra que você quer ter. Você quer ter uma tática certeira, tá? E essa tática certeira é uma dessas táticas certeiras, ou a tática mais certeira que eu particularmente que eu conheço, é a fórmula de lançamento, tá? E agora, como é que funciona a fórmula de lançamento? Se não é um marketing de esperança, por que ela é tão certeira assim? Porque ela, geralmente, ela fala com um lado do céu. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, tá? A maioria das decisões que você ou eu faço, eu acredito que a maioria das decisões que eu e você faço não tem a ver com lógica, tá? Ela tem a ver com emoção, tá?
Mesmo quando você pensa que você está escolhendo, logicamente, comprar ou não comprar uma coisa, na maioria das vezes, esmagadoras das vezes, é emoção que faz isso. Te dar um exemplo. Por exemplo, tá claro que comer demasiadamente faz engordar, e tá claro que se você engordar demais, você vai acelerar a probabilidade de você ter um problema cardíaco. Isso tá claro, não falta informação sobre isso, tá? Então tá claro que quando você come mal, você tendencialmente acelera a sua morte no longo prazo, tá? E ninguém quer morrer, nem quem quer ir para o céu, eu costumo dizer, isso é uma das frases prediletas minhas, nem quem quer ir para o céu quer morrer para chegar lá antes. Tá? Então, por que as pessoas comem ou fazem isso? Porque na maioria das vezes as nossas decisões não são baseadas em lógica, tá? E são baseadas em emoções, baseadas numa parte do cérebro que chama sistema límbico, que é um sistema que controla as emoções. E um jeito de você lançar é você começar a focar a comunicação do seu marketing nessa base do cérebro, que chama sistema límbico. Tá? E como é que você faz isso? Você faz isso através de gatilhos mentais. Se ativa, começa a falar numa língua diferente. E o que é gatilho mental? Cara, gatilho mental, vou te dar alguns exemplos para você ver empírico, né? Eu vou te dar um exemplo de alguns gatilhos mentais. Por exemplo, um gatilho mental é a autoridade. Se a pessoa te percebe como uma autoridade, ela vai tender a acreditar mais em você, no que você tem a dizer. Então, se vier se você é religioso e vier uma pessoa vestida de padre, tá, na sua frente, você vai entender e acreditar que o que ele está falando é sério, mesmo que você não conheça ele. Se você vê um médico te falando alguma coisa, ele estiver de jaleco, você perceber ele como um médico, aquela autoridade vai fazer com que, naturalmente, você acredite mais nele, tá? E, por muito tempo, uma das coisas da forma de lançamento é que ela consegue criar uma autoridade quase instantânea na pessoa por causa do processo dela. E eu podia entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente é isso. Primeiro, se cria autoridade. Segunda coisa que é importante, uma das coisas mais interessantes é um gatilho mental que chama prova social. As pessoas, esse é um gatilho mental que você deve conhecer muito bem, que deve ter sido um gatilho mental que você tenha usado muito para conseguir esse exército de grandes autoridades no marketing digital. Provavelmente muitas dessas pessoas que estão falando hoje no seu congresso estão falando por causa de prova social. Como é que funciona a prova social? Ela funciona assim: se todo mundo, se você vê por exemplo, se você vê um restaurante que está cheio de gente, você tende a associar que aquele restaurante é melhor do que um restaurante que não tem ninguém, mesmo não provando a comida. Então, por exemplo, no seu congresso, no CONAED, por exemplo, no momento que você teve o seu, sei lá, seu palestrante 1, palestrante 2, palestrante 3 de alto calão, deve ter sido extremamente fácil recrutar mais palestrante. Porque os outros palestrantes falavam assim: nossa, fulano de tal tá falando, nossa, ciclano tá falando, nossa, eu não quero ficar longe da festa. Então, assim, esse é um gatilho mental muito forte. A Fórmula usa muito esse gatilho mental, tá? Outro gatilho mental muito interessante que a Fórmula usa é conversa, tá? Então, durante um lançamento, você consegue conversar e praticamente, eu diria que ler a mente do prospecto. Você consegue descobrir os seus desejos, suas objeções, para que você trate ela no processo de lançamento. Mas o que mais um lançamento cria são dois gatilhos mentais muito poderosos, tá? Um é a antecipação. Toda vez que você antecipa alguma coisa, você fica vidrado. Então, se você sabe que alguém está prestes a te dar um susto, tá? Você não consegue parar de prestar atenção nessa pessoa. Seu corpo fica vidrado. Então, a antecipação é muito forte. A gravidez de uma mulher é muito forte. Esses 9 meses, a antecipação que acontece, né? É incrível, tá? Então, isso faz combinar no momento do parto, né? Então, por isso que, enfim, é o que é. E outra é a escassez, né? As pessoas tendem a querer o que é mais escasso, tá? Aí você me pergunta: Érico, mas como é que você lança uma coisa? Ao invés de você aplicar o marketing de esperança, simplesmente jogar aquilo no mercado, tá? Você vai instigar duas coisas muito... na verdade, quando eu ensino a fórmula de lançamento, tem 20 gatilhos que a gente usa praticamente de uma maneira... em inglês chama engineering, que a gente coloca no processo, tá? Que a gente projeta lá dentro. Mas 3 dos mais importantes são antecipação. Então você divide o lançamento, em vez de você simplesmente jogar
a coisa de uma vez, como a maioria das pessoas jogam, você divide ela em partes, geralmente 3 partes, né? Se você for ver um lançamento de um filme, é assim, o lançamento do iPhone é assim, ele simplesmente de um dia para o outro fala, lancei. Não, começa-se a ver boatos, burburinhos que aquilo vai acontecer, e aquilo cria uma antecipação fenomenal, tá? E aí a segunda coisa que acontece é você colocar um elemento limitante e de escassez naquele... A segunda coisa que acontece, várias outras coisas acontecem. Por exemplo, à medida que as pessoas começam a comentar e começam a passar aquilo para frente, parece que cria um efeito de, nossa, tá todo mundo interessado nisso, isso deve ser bom. E no final, quando você faz uma oferta, enfim, você acaba colocando um prazo para aquela oferta está disponível, então aquilo cria uma escassez também. Então, em linhas gerais, você insere gatilhos mentais. Ao inserir gatilhos mentais no seu lançamento, você vai atender, na minha experiência ou nos meus resultados, é o que eu posso garantir, tá? Que eu geralmente tendo a vender fazer um ano de vendas em 7 dias. Então, um ano de vendas que o processo tradicional faria, os meus resultados são que geralmente eu atinjo isso em 7 a 14 dias. Os seus resultados, não só os seus resultados, os resultados das pessoas que você ensina também. Os resultados das pessoas que eu ensino também, tá? E eu sou muito cauteloso em falar assim, que tipo de resultado você vai ter. Eu posso te dividir com você os tipos de resultados que eu gero e que as pessoas que eu ensino geram, né? Então o quão você vai você vai ter, vai ser o quão você segue a fórmula, assim como qualquer coisa, né? Se você vai para uma academia e geralmente o cara te explica a fazer um exercício, aí você começa a fazer de um jeito, né? De repente, dali a 3 minutos você está fazendo de outro jeito, né? Então, e aí varia os resultados, mas em tendência é isso que acontece. Legal. Para mim, das pessoas que eu conheço. Legal. Fantástico. E me diga uma coisa, Érico, essa forma de lançamento, ela serve para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto, serviço, empresa ou pessoa? Cara, desde que, tem algumas condições, desde que as pessoas ou os clientes que vão comprar esse tipo de produto ou negócio leem e-mail, tá? É importante que eles leem e-mail. Se eles não leem e-mail, se for um caminhoneiro que, fica na estrada o tempo inteiro e não lê e-mail, não serve, tá? E desde que seja um ser humano do outro lado fazendo a decisão, tá? Então, desde que tenha a decisão de um ser humano, porque ela atinge o jeito que o ser humano pensa. Então, se for um processo de um ser humano por trás, ela funciona também. Porque, e o mais interessante é que eu já conheço pessoas de todo mundo fazendo isso. O mais interessante é que não importa a cultura, não importa a língua, não importa a religião. É muito interessante isso. Mas, cara, eu já vi muitos estudos de casos. Essa forma já gerou mais de 400 milhões de dólares em vendas no mundo inteiro. Nossa. Segundo a revista Forbes, tá? Legal. Você sabe que você falou que assim, talvez seja um caminhoneiro, não tenha e-mail, mas hoje em dia eu até duvido disso, viu, Érico? Vou te dar um exemplo. Na semana passada eu estava no Canadá e eu fiquei sabendo que lá no Canadá, em Toronto, a cidade está crescendo muito. Você vê aquelas gruas para tudo quanto é lado espalhado, aqueles prédios gigantescos. E tem um prédio com uma arquitetura diferenciada lá, que o cara que comanda a grua lá em cima, ele é um dos twitteiros mais famosos do Canadá. Ele twitta lá de cima, acredita? E vai passando as imagens panorâmicas de toda Toronto. Entendi. Legal. Mas não é incrível, né? Então quer dizer que o cara lá de cima é um tuiteiro. Exato. Vai vendo. Exato. Mas então sim, você tem que... É muito interessante, mas você tem que ver que esse tipo de fórmula funciona se você... se a pessoa está na internet. Se a pessoa não está na internet, não adianta, tá? Então, é o que é, né? Então, se o seu mercado não está na internet, se você acha que o mercado não está na internet, tá, mas se o seu mercado tem, uma conta de Facebook, ou se o mercado lê e-mail, principalmente, mais importante que Facebook, lê e-mail, ela funciona. Legal. Érico, e quais são os principais tipos de lançamento que você ensina no teu curso? Olha, eu ensino 9 tipos de lançamento, eu posso falar de 3 aqui, ou 4 aqui para você, só para você ter uma ideia, tá? O primeiro lançamento que eu ensino é o lançamento de semente. Lançamento de semente é o seguinte, lançamento o último, vou falar do último lançamento também. O último lançamento é o mais poderoso, que é o lançamento externo. O lançamento externo é uma bomba nuclear, é a martelada. Só que é o seguinte, não sei se você já viu um marceneiro botar um prego na parede, ele não coloca o prego lá
coloca a mão lá atrás e senta o martelo. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele bota o prego e dá uma marteladinha primeiro. Por quê? Ele quer acertar a direção, ele quer ter certeza que o prego, que aquilo que ele está imaginando mesmo, não importa, cara, quantos anos de macinação ele tem, ele dá aquela marteladinha. Então, assim, enquanto a maior martelada seria o lançamento externo, que seria aquele tipo de lançamento que parece o Dia dos Pais, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, você recebe, enfim, e-mail de todo mundo, sua foto está em todo lugar, esse tipo de lançamento externo. Mas eu acho que o mais importante é o lançamento de semente. E o lançamento de semente é aquele lançamento que você dá aquela marteladinha, porque com o lançamento de semente você não precisa necessariamente de uma lista ou de uma audiência grande. Ele constrói uma audiência para você, né? Então, com o lançamento de semente você não precisa de ter um produto ainda. Com o lançamento de semente em si, ele constrói. Ele faz com que seja possível você financiar a criação do produto antes do produto existir, né? O último lançamento de semente que eu fiz foi de um produto que não existia e eu levantei R$260 mil antes de ele existir, desculpa aí, antes de ele existir. Então por que isso é legal? Porque ele tira o risco, a pressão das costas do empreendedor. Outro tipo de lançamento é o hiperlançamento de semente. O hiperlançamento de semente é alguma coisa que o CONAED, por exemplo, está fazendo nesse exato momento, tá? É um jeito incrível de criar audiências quase que instantaneamente. Talvez seja o lançamento que crie a maior quantidade de lista no menor espaço de tempo, sem produto também. Então é isso basicamente que o CONAED está no momento implementando agora, essa técnica agora de hiperlançamento de semente. Outro lançamento, aí depois que você faz esse tipo de lançamento, você deu aquela marteladinha, você já tem uma audiência, aí está na hora de você partir para o que eu chamo de lançamento interno. Lançamento interno é aquele tipo de lançamento que eu expliquei um pouco anteriormente, espaçado, de 3 vídeos, onde você cria uma antecipação violenta, uma escassez violenta. Ali você deu aquela segunda martelada, sabe? Que o prego já entrou, dessa parte você já tira a mão do prego. Não sei se você entende o que eu falo. E aí você com uma oferta que está testada, com uma oferta que, enfim, que se como é que eu vou dizer? Que se sustenta por si só, você vai lá e dá a super martelada. Essa super martelada é o lançamento externo. Esse lançamento é onde você não consegue ver, né? Parece que tem, onde você recruta ou você tem parceiros de todo lugar do mundo promovendo esse lançamento. E existe um jeito de fazer esse lançamento externo de forma que todo mundo te promova, tá? Mas é esse. E esse é a martelada, é a bomba atômica. É quando você pega a mão, vê o prego, vai para trás e dá aquela super martelada, porque você pode mandar ver, porque a oferta já está testada e é isso aí. Então a maioria das pessoas vê um lançamento, por exemplo, o lançamento que fez 1 milhão em 24 horas, que foi o lançamento do Fórmula, né? Fórmula de lançamento. E a maioria das pessoas, algumas pessoas só viram aquela última martelada e não fazem a ideia de toda aquela sequência de lançamentos que aconteceu antes para aquela martelada, de todas as pequenas marteladinhas que eu fui dando naquele prego para deixar ele perfeito e pronto para eu, enfim, dar aquela martelada potente no final. Então são esses lançamentos basicamente, e tem vários outros lançamentos, lançamento para e-commerce, lançamento de afiliados, enfim, mas lançamento espartano que chama, mas enfim, tem outros vários tipos de lançamento, mas esses primeiros 4 são os mais importantes, que eu acho. Legal, Érico. E por que esses lançamentos funcionam? Você já antecipou um pouquinho, mas queria saber um pouco mais. Entendi. Geralmente é o seguinte, eles funcionam porque é como se fosse... eu vou te dar um exemplo análogo para te explicar melhor. Vamos supor, a maioria do marketing de esperança, se você for ver uma bola de golfe, tá? Um golfista, ele vai... Se você tentar acertar, dar uma tacada naquela bola e tentar acertar de uma vez o buraco, é difícil, tá? É difícil porque se você mexe 1 milímetro ali, faz um errinho pequeno, ele cria lá na frente um desvio tão grande que você não acerta. Então, peraí, como é que você faz com que uma pessoa consiga acertar toda vez uma tacada de golfe? Ela só precisa dar pequenos passos. Né? E à medida que você vai dando pequenas tacadinhas, você vai corrigindo o curso. E aí você vai corrigindo o curso. Até que você chega numa hora que a bola está tão perto
do negócio que você acerta. Então, o lançamento é uma técnica de marketing baseada nisso, Alan. Ela é baseada não em você dar uma tacada, sentar e rezar para aquela tacada acontecer, e você só consegue, ou poucas pessoas conseguem, ou pessoas que têm, enfim, uma fé muito grande, tá? O lançamento, todos esses tipos de lançamento que eu te falei são baseados em pequenas tacadas. E com cada tacada você vai corrigindo o quê? O curso. Isso faz com que na tacada final você consiga arrematar a bolinha. Legal. É uma técnica que a gente chama de míssil teleguiado, ao invés de, enfim, de marketing de um tiro só, né? Legal, ou seja, é uma forma de você pensar estrategicamente e usando técnicas que funcionam no meio de toda essa estratégia, é isso? Vai E principalmente você avaliando pequenos passos no seu marketing, ao invés de avaliar o processo como um todo. Você vai comendo, como diria o ditado, você vai comendo pelas beiradas. Legal. Tá? E aí você vai ajustando aquela coisa à medida que vai. Certo. Em vez de você simplesmente tentar fazer tudo de uma vez e rezar para dar certo. Então, e por que o modo tradicional não funciona? Na verdade, não é que ele não funciona. Muita gente está fazendo aí e funciona, tá? Ele só não funciona tão bem, tão confiavelmente. Por quê? Na maioria das vezes o modo tradicional baseia-se em esperança, né? Então, se você vai, por exemplo, contratar uma agência de marketing digital tradicional hoje, e eu acho que a tendência vai ser o seguinte: a primeira pergunta que eles vão te fazer é assim: quanto você pode gastar por mês? Aí você vai falar assim, X, sei lá, 5 mil reais, R$1.000, R$500. E aí você vai perguntar para ele, assim, e aí, o resultado, quando é que vai ter? Ele vai falar assim, não, o resultado vai vir com o tempo. O resultado, à medida que a gente for fazendo isso, daqui a um tempo tem a esperança que vai vir o resultado. E é difícil de medir esse resultado. Esse é o jeito tradicional. Na maioria das vezes você faz uma coisa e não é que não funciona, funciona para muita gente. Só é que não muita gente tem a capacidade de ficar investindo dinheiro sem ter um resultado em 2, 3 semanas, sem ter como medir o resultado. Esse que é o principal problema. É difícil de fazer um tipo de marketing que você não possa medir. E a forma de lançamento é um marketing muito mensurável, tá? Então, é mais fácil você acertar com marketing desse mensurável, onde você pode dar pequenos tiros e medir e reinvestir e fazer, do que simplesmente você, sei lá, ter cacife para ficar pagando, sei lá, de R$1.000 a R$10.000 para uma agência, tentar trazer uma coisa com a esperança que algum dia aquilo vai funcionar ou não. E o pior de tudo é que ela recebe de acordo com o que ela gasta, na maioria das vezes. Tem muita gente, agência de índole aí, mas a maioria das vezes ela fala assim, eu vou te cobrar 10% de tudo que eu gastar. Aí eu falo assim, peraí, a pessoa vai acabar gastando cada vez mais, né? Porque é como se fosse um garçom no restaurante. Quanto mais você consumir, melhor. E claro que ele está interessado que você tenha resultado, claro que ela está, mas se você não tiver, o risco é muito maior para você do que para eles. Então, eu acho que talvez o jeito tradicional, eu sou fã do marketing direto, marketing mensurável de resultado. Eu não sou fã desse marketing de, sei lá, construa e um dia eles virão, ou continue fazendo isso que vai dar certo. Eu sou uma pessoa mais... Eu acho que esse tipo de marketing é para empresas que têm muito budget para marketing, budget de risco, tá? Mas para o pequeno empresário, como eu comecei, eu não tinha condições de simplesmente ficar investindo dinheiro baseado só em fé e esperança, né? Pois é, Érico, eu assino embaixo de tudo que você falou. Na minha experiência própria, acompanhando os meus amigos, nesse mundo do empreendedorismo eu vejo essa reclamação constante de que a pessoa contratou uma agência de marketing e de repente não tem ideia o que vai ser, quando vai vir algum resultado. E essa comparação sua com as empresas grandes é o que eu acho um dos pontos principais. Grandes empresas elas têm realmente um orçamento gigantesco para investir. Então esse marketing de branding, né, que eles usam serve para eles. Eles podem estar na televisão o tempo todo, martelando na cabeça das pessoas. No entanto, o pequeno empreendedor, né, não tem jeito. Ele tem que se utilizar de técnicas que são bem mais em conta e são muito mais eficientes, que até então não existiam antes de ser a popularização da internet, né? Com certeza. E é interessante, né, que esse tipo de marketing já existe lá fora, o que a gente chama de marketing direto ou mensurável, já existe lá fora há muito tempo, por algum motivo ele não chegou no Brasil.
E o Brasil eu não sei exatamente o porquê, mas esse tipo de disciplina de marketing não chegou no Brasil. O Brasil ainda está muito focado no marketing de branding, de construir uma marca que um dia eles vão lembrar, quando eles precisarem do seu produto, eles vão lembrar de vocês, vão vir comprar, enfim. A minha experiência não funcionou para mim. E não que não funcione, não que eu seja contra ou não, mas simplesmente eu prefiro um tipo de marketing que eu consiga investir X agora e em 3 semanas saber qual que é o resultado. Perfeito. Ainda bem que existe Érico Rocha trazendo isso pra gente. Eu não sou só eu não, mas muito obrigado, Alan. Legal, Érico. E a pergunta é em cima disso. Por que você ensina isso ao invés de simplesmente aplicar para você e pronto? É engraçado isso, eu recebo essa pergunta toda hora. Érico, se isso é tão bom, por que você não fica com isso pra você? E por muito tempo eu fiquei, tá, Alan? Então, desde 2009 eu aplico isso nas minhas várias empresas, tá? E chegou uma hora, mesmo quando eu estava no ProLeões, que o ProLeões estava se tocando, estava indo tudo bem, meu irmão Hugo estava, enfim, dirigindo aquela empresa, eu tinha a oportunidade de criar uma outra empresa, tá? E a empresa, talvez que mais financeiramente fosse ideal para mim na época, era criar um programa de ajudar as pessoas de como, enfim, ganhar dinheiro investindo em ações. Por quê? Porque eu já tinha uma lista muito grande, uma audiência muito grande. Na verdade, meu irmão Hugo, tá? Tinha uma audiência muito grande na área de investimento, em imóveis, em outro tipo de investimento. As maiores... Pra você ter uma ideia, a pessoa que fez mais dinheiro fazendo fórmulas de lançamento até hoje que eu conheço foi uma pessoa que vendeu um curso de trading, né? De como fazer trading. Inclusive eu conheço uma pessoa que fatura 12 milhões ano vendendo isso usando a fórmula, tá? Mas, então pra mim era natural entrar naquela hora, só tinha um problema, eu não sou, nem amo investimento em ações. E eu faria aquilo simplesmente pelo âmbito de empreendedorismo, de, enfim, ganhar dinheiro. E... o fato é que eu já tinha um conforto financeiro relativamente bom, tá? Então, assim, eu não estava mais atrás de simplesmente mais dinheiro naquela época. E eu comecei a entrar num processo interno de falar assim, cara, o que eu realmente gosto de fazer? O que eu realmente tenho paixão? E o que eu mais gosto de fazer, o que me dá mais tesão, aquela coisa de, às vezes, se me parar e falar assim, eles ainda me pagam por isso, não acredito, né? Assim, tipo, é uma coisa que eu faria até de graça, né? É empreendedorismo, é lutar, estar em contato com o empreendedorismo. Eu adoro conversar com empreendedores, eu tenho profundo tesão. Se eu não ganhasse dinheiro nenhum, ou se eu fosse bilionário, ou se eu não fosse, assim, era a área que eu tenho mais interesse de fazer, de expandir. E eu olhava para trás, tinha ajudado algumas pessoas na época, tá? Inclusive uma das pessoas que eu ajudei fora quando eu não ensinava isso era o próprio dono desse apartamento aqui, que hoje é um barista, é um especialista em café online, por incrível que pareça, acredite ou não, e ele enfim, escreve para várias revistas, é uma celebridade, se tornou isso depois que ensinou, e ele falou, cara, eu adoro acordar de manhã, eu adoro acordar segunda-feira, eu tenho profundo tesão. Antigamente eu acordava, ficava apertando a mão no relógio e rezando para aquele relógio nunca mais despertar, porque eu não queria acordar. E hoje em dia eu quero acordar, pra você ter uma ideia, eu nem bebo mais, eu falo que nem bebe mais, porque eu quero estar tão presente no momento da minha vida que eu nem tenho a intenção de simplesmente beber para sair, ou para sair daquela realidade minha. E eu devo isso a você, e eu olhava assim, nossa, cara, eu tenho a possibilidade de fazer diferença e nada era mais interessante para mim do que fazer aquele tipo de diferença. Então eu resolvi ensinar marketing digital. Não que isso não seja lucrativo para mim, tá? Eu acho que quem estiver mexendo com empreendedorismo tem que focar no lucro. O lucro é o sangue de qualquer empreendimento. Eu não sei como é que se toca um projeto grande no mundo sem dinheiro. Eu acho que com mais dinheiro fica muito mais fácil, fica muito mais divertido, tá? Eu sou totalmente a favor disso. Mas não era o projeto que ia me dar mais retorno financeiro na época, mas eu escolhi ele porque simplesmente meu coração canta fazendo isso, e é por isso que eu faço o que eu faço. Maravilha, Érico. Nossa, muito bom, e ainda bem que você existe e compartilha conhecimento com o pessoal. E assim, você comentou uma coisa, né, antes sobre o lançamento semente e tudo. Hoje à noite nós vamos ter a palestra do Gilbert Chaves, que vai servir de inspiração para muita gente. E o que ele fala? Quando você faz o teu primeiro lançamento, ele fala assim, cara, a hora que você ganhar o primeiro dinheiro, não saia gastando. Essa é a hora de você montar o seu negócio. Ele até brinca, né? Fala assim, agora você quer provar para sua ex-namorada. Não, peraí. Agora você tem um dinheiro, você monta o seu negócio. E se você tem algo muito bom, faz total sentido isso, porque aí você vai fazer crescer esse seu negócio e ir muito mais longe, né? Espalhar para muito mais gente o teu bom trabalho. Inclusive o Gilbert é um dos caras, dos empresários mais... eu diria que mais
intelectualmente safos que eu já vi na minha vida. Ele é muito bom, ele sabe não só... E ele pegou essa ideiazinha de marketing digital, criou um negócio multimilionário, né? Então, assim, uma coisa simples é ganhar dinheiro, como diria o Joubert, outra coisa é você aprender a fazer um negócio em si. Ele é um empreendedor nato. Quem tiver oportunidade deve ver essa palestra do Joubert, vale muito. Eu tive a oportunidade de conversar com eles várias vezes e cada vez parecia que eu estava sendo iluminado. O demais é você imitando o Joubert. Não, pois é, um dia eu ainda vou, se você estiver no meu evento ao vivo, você ainda vai ver. Show de bola aquele cara, meu. Legal, Érico. Tá chegando a hora de a gente encerrar. Infelizmente, certamente eu ficaria com você a tarde inteira, a manhã toda aqui, a tarde toda, só que infelizmente o nosso tempo é limitado. Mas eu queria que você desse um recado final. Qual que é o primeiro passo que as pessoas precisam fazer para começar a trilhar esse exatamente mesmo caminho de sucesso exposto por você? Eu acho que as pessoas precisam, teoricamente e intencionalmente, criar 2 passos, tá? Um é seguir alguma coisa que funciona, tá? Se você for tentar aprender, eu sei que eu toquei violão, tá? Toco violão, tá? E eu, enfim, nunca fiz aula. Eu toco, não toco muito bem, mas eu toco, arranho, tá? E eu acredito que tem pessoas que nunca precisarão fazer aula para tocar violão. Mas eu acredito o seguinte, se eu tivesse feito aula de violão, eu tocaria em muito menos tempo, tá? Eu saberia tocar muito melhor, eu não encontraria vícios que hoje eu tenho, que são difíceis de ligar. Então, a primeira coisa é, cara, investe na sua educação, tá? Compra cursos de qualidade, investe em você, tá? Essa é uma coisa. Então, você precisa ter a fórmula, você precisa ter como fazer isso, seja minha, seja de quem seja, tá? Mas você precisa, não tenta sair por aí, descobrir sozinho e tentar reinventar a roda, não é hora de fazer isso, tá? É tudo questão de tempo e energia. Você quer correr a maratona? Tudo bem, corre, mas que você use a sua energia de forma eficiente. Mas a mais importante de tudo isso, eu diria que não é o que você sabe, é com quem você anda, cara, é interessante isso. Eu tive uma experiência muito forte na minha vida. Quando eu tive meu primeiro sucesso, no primeiro ano de online, de negócio online, eu faturei R$450 mil, o que pra mim, cara, eu tava andando em cima do teto igual um gato, né, de felicidade, né, é incrível, eu saía pulando, você não conseguia ver, eu já tenho um sorriso grande, cara, naquela época eu tinha um sorriso ainda maior. E o mais interessante foi que naquela época eu entrei num que eu chamo de mastermind, tá? E isso fez com que eu começasse a ter contato com pessoas cujo o impacto e cujo faturamento era muito maior que o meu. Pessoas que faturavam 7, 8 dígitos, e isso era normal para elas fazia muito tempo. Isso fez com que eu começasse a acreditar, e eu olhava para elas e falava assim, nossa, peraí, esse cara não tem um cabelo mais bonito que o meu, não parece ser mais inteligente que eu, por que eu também não posso? Então eu acho que ele tornou possível que eu também acreditasse que aquilo fosse possível. Então assim, para mim isso se tornou realidade através do meu mastermind, que é um grupo de pessoas que eu encontro 3 vezes por ano nos Estados Unidos, tá? Mas para você que não tem mastermind, isso pode estar relacionado com as pessoas que você anda. Eu te garanto, cara, que se você pegar e multiplicar, pegar as pessoas que você anda, que você tem mais contato, tá? Mais tempo em contato, pegar o salário delas, pegar 5 pessoas, pegar o salário delas, dividir por 5, o seu salário vai ser mais ou menos 20% a mais ou a menos do que aquilo, na maioria das vezes, tá? Se o seu melhor amigo, eu tenho uma pesquisa de um grego, me falha a memória agora qual eu vi num site que chama TED.com, ele fala que se seu melhor amigo ficar obeso, a sua chance de se tornar obeso estatisticamente aumenta em 57,6%. Simplesmente seu melhor amigo ficar obeso. Então o que acontece? O melhor jeito de você ficar bom, de se tornar um empreendedor de sucesso é andar com empreendedores de sucesso. E não necessariamente agora você tem isso na sua vida. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Tá? Se você não tem, procura intencionalmente um jeito de conseguir isso, de se associar, de estar em contato, de beber cerveja, de, sei lá, com essas pessoas, que essas pessoas, muitas das coisas que você acha que é impossível, para elas não é, e quando para de ser impossível para você, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, vá a eventos ao vivo onde esses caras estão, descobre onde essas pessoas estão, começa a se
começa a bater papo com elas, começa a se entrosar com elas, porque isso por si só, e eu não sei exatamente porquê, tá? Eu não sei exatamente a pesquisa, mas dize-me com quem andas que eu te direi quem és, e nada é tão importante. Então, se você quiser ser um empreendedor de sucesso, ou quiser levantar o jogo de empreendedorismo que você está agora, seja em qualquer área, comece a andar com gente que faz isso. Porque isso por si só talvez seja até mais importante do que simplesmente o que você sabe em relação àquele tópico. Então essa é a minha dica, vá a eventos ao vivo, encontre essas pessoas, vá tomar cerveja com elas, porque é incrível o potencial impacto. Eu até hoje me assusto com o impacto que isso tem na minha vida. Érico, para mim isso é realmente uma dica de ouro, de ouro. Érico, eu queria saber uma coisa, eu queria saber quando que você abre, né, nova turma por forma de lançamento? Pois é, eu tô pretendendo abrir uma turma em outubro, tá? Em dia 1º de outubro agora eu vou fazer um pré-lançamento e, se não me engano, tá? Dia 15 de outubro a gente vai abrir algumas vagas, tá? A gente tem algumas vagas ainda para o nosso evento ao vivo de dezembro, tá? Então, eu imagino que nem todo mundo vai conseguir pegar essas vagas porque são relativamente poucas vagas que acabaram sobrando. Mas se você quiser fazer o fórmula de lançamento e não conseguir pegar essa vaga do evento ao vivo que vai ser em dezembro, vai ser inclusive show de bola, inclusive você vai estar lá, né, Alan? Vai ser muito bom. Mas se você não conseguir, você recebe também a gravação dele, tá? Então, provavelmente a gente tem algumas poucas vagas a mais para quem quer me ver ao vivo e ver isso ao vivo. E se você não quiser, você vai ter a possibilidade de fazer ele da forma digital. As vagas vão se abrir, se não me engano, dia 14 ou 15 de outubro, tá? Se não me engano, sabe que lançamento é uma coisa que a gente sempre está lidando com fatores externos, tá? Mas deve abrir aí. E se você tiver interessado em se inscrever ou simplesmente participar do treinamento gratuito que acontece antes, basicamente você pode acessar a página www.igniçãodigital.com.br/Conaed, que lá você tem um jeito de você se inscrever para participar gratuitamente ou até saber um pouco mais sobre o que é a fórmula de lançamento. Perfeito. Pessoal, eu mesmo sou a prova viva da qualidade do que o Érico ensina. A dica que eu tenho é aproveitem, mas atenção, eu vou te dar uma outra dica, muito preciosa. As vagas que o Érico citou são raras. E mesmo que ele abra 1000 vagas, são raras. Porque o trabalho que esse Érico está fazendo e o resultado que o pessoal que está obtendo através dos ensinamentos dele faz com que se dissemine muito rápido e acaba muito rápido. Então, se você está afim de conhecer um pouco, de participar do Fórmula do Érico, não fique em cima do muro não. Desde já, ó, daqui poucos dias ele vai abrir o carrinho lá para vender o produto dele. Não fique em cima do muro não, decida já e fique atento porque realmente evaporam as vagas. Que bom, acontece principalmente as vagas, eu posso dizer que principalmente as vagas do evento ao vivo, que é físico, né? A gente tem um lugar e tem um número de vagas, não tem como vender mais, né? E tem poucas, porque muitas das pessoas que já fizeram fórmula vão estar lá dentro. Então, ao vivo eu não garanto, eu acho que vai ser bem difícil, você tem que estar meio atento para conseguir, mas fica atento que pelo menos a gravação você deve conseguir. Legal. Érico, mais uma vez, muito obrigado. Já te disse isso hoje, vou dizer de novo, você é o cara, tá? Eu queria realmente, de coração, agradecer pelo seu tempo e tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai poder aproveitar muito dos seus ensinamentos ainda. E obrigado, Alan, muito obrigado, fico muito feliz com essas palavras e eu queria de novo reconhecer você como o fruto daquele tipo de... Eu diria que você é o imã dos empreendedores, é um imã de gente boa, vamos dizer assim. Eu queria reconhecer pelo trabalho que você está tendo, eu sei que você não está dormindo muito, a gente estava batendo um papo um pouco antes dessa entrevista, sei que você está dormindo por volta de 4 horas por noite, tocando esse projeto, fazendo o máximo para ter o melhor, a nata do empreendedorismo digital disponível para toda essa galera que está aí te assistindo. Esse tipo de iniciativa, de novo, eu não vi ainda, não vi uma pessoa fazendo isso, e eu queria te reconhecer por essa coragem de ter sido, vamos dizer assim, quase que o primeiro até onde eu sei, e simplesmente a qualidade, vamos dizer, eu queria te reconhecer pelo fato de você conseguir trazer tanta gente incrível
para falar de graça, né, nesse tipo de evento que só tem a colaborar para o empreendedorismo do Brasil. Assim, eu sou completamente apaixonado por empreendedorismo e esse tipo de iniciativa sua é uma das coisas que leva o nosso empreendedorismo para um outro patamar. Muito obrigado, Alan. Imagina, Érico, muito obrigado. Espero te ver em breve. Então, até em breve, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, e essa foi a grande fera Érico Rocha. E isso foi só o começo. De agora em diante, até o dia 22, teremos mais 2 dezenas de palestrantes, pessoas que alcançam resultados sensacionais e que vão compartilhar com vocês conteúdos incríveis. Teremos palestras de manhã, de tarde, de noite, até domingo. Não perca! Mas se você perder algo, não se preocupe. Todas as palestras serão gravadas e estarão disponíveis junto com o nosso material extra de bônus para quem se tornar membro ouro do CONAED. Basta se inscrever no botão que aparece embaixo da tela nesse vídeo. É isso aí. Até a próxima palestra, hoje à tarde, comigo mesmo, às 15 horas, horário de Brasília. E hoje à noite, às 20 horas, sempre no horário de Brasília, teremos ainda Jober Chaves, uma verdadeira inspiração para colocar seu negócio na internet. Por favor, acesse abaixo a programação completa do CONAED. Um grande abraço!